Mais uma conversa vazada dentro do Flamengo e dessa vez envolvendo o Nico Dela Cruz. Eu vou falar sobre isso, vou falar do Flamengo que vai ter 8 desfalques para o jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. E vou falar também da diretoria rubro-negra que acalmou a Roma da Itália e segura o Wesley um pouco mais. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo. Até porque, galera, hoje tem Mengão no Brasileirão e eu tô aqui trazendo tudo de informações do nosso Flamengo para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar do absurdo que aconteceu de novo dentro do Flamengo, deixa eu pedir uma coisinha para você mesmo, torcedor rubro-negro, para já se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, galera, eu já percebi que muito mais de 50% das pessoas que vêm no meu canal todo dia assistem os vídeos, porém, ainda não é inscrito, rapaziada, mas eu vou pedir, na moral e na humildade, para sentar o dedo aqui, galera, ó, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês me derem essa moral, eu vou ter a certeza, rapaziada, de que é para me vir todo dia aqui, trazer mais e mais informações para todos vocês. Pronto, galera, agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as informações do nosso Flamengo, porque mais uma vez vazou conversa de dentro do Flamengo para fora do Flamengo, envolvendo um jogador do Mengão, rapaziada. Dessa vez, a vítima foi Nico Dela Cruz, mas vem dar uma olhada, rapaziada, nos detalhes da informação, porque eu garanto, essa notícia aqui é muito pesada, galera. Olha só. O diretor médico, Dr. José Luiz Ronco, em um grupo revelou que o Nico Dela Cruz tem uma lesão crônica e irreversível, rapaziada, que deixa a situação do jogador ainda mais complicada. Mas não para por aí não, galera. Continua, olha só, abre aspas para o Dr. Luiz Ronco. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação de Nico Dela Cruz, o jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular. Se algum membro já estiver afetado, estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. Enquanto a venda do jogador, só se houver algum clube que tenha interesse por outros motivos, né, rapaziada? E não para jogar futebol competitivo, rapaziada. É inacreditável que isso está ainda acontecendo dentro do Flamengo, rapaziada. Aqui o médico do Flamengo, Dr. Luiz Ronco, afirmou que o Nico Dela Cruz não serve para jogar mais, rapaziada. Como é que o Flamengo, como é que o BAP, né, rapaziada, presidente de um clube gigante, que nem o Flamengo, aceita que isso aconteça dentro do Flamengo, rapaziada? Todos nós sabemos que o Nico Dela Cruz, ele já está recuperado, que o Nico Dela Cruz, ele pode jogar, rapaziada, porque a informação que eu tenho é que o Dela Cruz só não jogou contra o Fluminense porque o técnico Felipe Luiz optou por deixar ele de fora, rapaziada, por controles de carga. Aí vem um cara que é dirigente do Flamengo, é de dentro do Flamengo, trabalha no Flamengo e deixa vazar uma conversa dessa, rapaziada. É o que eu falei, galera, ó, quando vazou a conversa do Pedro, quando o José Boto pegou um print, deixou vazar a conversa, mandou pro jornalista e vazou, rapaziada, a situação do Pedro, de que o Pedro ia ser vendido por 15 milhões de euros. O BAP, presidente do Flamengo, simplesmente ignorou, simplesmente não fez nada e não deu uma correção. E tá aí, rapaziada, mais um print vazado, mais conversas vazadas. E dessa vez, galera, é um assunto bastante complicado, porque o médico de dentro do Flamengo, Dr. Luiz Ronco, que já foi da seleção brasileira, deixou vazar uma situação dessa, afirmando que o Dela Cruz não serve para jogar futebol competitivo, rapaziada, futebol com contato, rapaz. E se houvesse algum outro clube que se interessasse no jogador, o Flamengo meio que podia vender ele, rapaziada, mas não para por aí não, galera. Ó, depois dessa situação aqui, o staff do Dela Cruz se posicionou, rapaziada. É isso mesmo, olha só. Abre aspas para o staff do Dela Cruz.
Nos causa estranheza um médico que já foi de seleção brasileira quebrar uma ética da disciplina desse jeito. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo, se essa opinião foi uma decisão do clube ou foi decisão do médico, rapaziada. Vamos procurar os meios legais para esse caso. Ou seja, rapaziada, eu não vou estender muito, mas se eu sou o presidente do Flamengo, se eu sou o BAP, eu demitiria de forma imediata o doutor Luiz José Runco, rapaziada, porque quer causar polêmica de novo dentro do Flamengo, quer causar confusão dentro do Flamengo, rapaziada. Ou seja, se não der uma lição ali logo no que aconteceu, vai ficar vazando prints, vai ficar vazando conversas do Flamengo a todo momento, rapaziada. O BAP não fez nada com o José Boto, que deixou vazar essa situação do Pedro, e agora vem a situação do médico, rapaziada, dentro do Flamengo, deixando vazar esse tipo de conversa que nem era para ser vazado, né, rapaziada? E essa situação todo mundo já sabe que o De La Cruz vai jogar sim. O De La Cruz tá se recuperando ou já se recuperou de uma lesão, e ele vai jogar, rapaziada. Não é um jogador perdido, não é um jogador que se lesionou e pronto, acabou sua carreira. Não é, rapaziada. Isso tudo é só para prejudicar o Flamengo. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui, continuando falando de Flamengo, deixa eu falar aqui, porque sobre o jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo vai ter simplesmente, eu vou até fazer, né, 8 desfalques, rapaziada, é isso mesmo, 8 desfalques para o jogo de hoje. Olha só. O Flamengo encara o Red Bull Bragantino hoje, nessa quarta-feira, às 9h30, rapaziada, com 8 desfalques e um jogador pendurado. Olha só, o Eric Pulgar, Alexandre, Ayrton Lucas, Michael, Gonzalo Plata, Danilo, rapaziada, e Nico De La Cruz e o Alan não jogam hoje, rapaziada. Além desses jogadores, o Flamengo vai com um jogador pendurado, que é o garoto Alan Cian, rapaziada. Ou seja, Flamengo vai ali com muitos jogadores pendurados, com muitos jogadores que era para ser titular do Flamengo, porém não vai ser. E o Flamengo tem que abrir o olho, rapaziada. Dor de cabeça para o técnico Felipe Luiz resolver montar o time do Flamengo ali compacto, e a gente tem que morder bastante o Red Bull Bragantino, independentemente com quem ele vai optar para jogar, porque o Flamengo tem time titular, o Flamengo tem banco de reserva que dá para ser titular e dá para ganhar no jogo de hoje, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar agora, galera, porque a Roma tava querendo contratar de forma urgentemente o lateral Wesley. Deu até ontem pro Flamengo. Porém, rapaziada, a diretoria do Flamengo acalmou os italianos. E a informação, rapaziada, é que parece que eles vão esperar. Olha só. O Flamengo se reuniu com a Roma na segunda-feira e conseguiu acalmar o clube italiano, que havia dado um ultimato para concluir a compra do lateral Wesley. A Roma aceitou flexibilizar, mas avisou que não vai esperar muito mais. José Boto até sinalizou a liberação. O entrave no momento é uma ordem de BAP, que só aceita liberar o lateral Wesley depois que o Flamengo encaminhar outra contratação, rapaziada. O presidente se reuniu com o diretor de futebol nesta terça-feira no Ninho do Urubu, e a diretoria intensificou ainda mais uma procura pelo um substituto do lateral Wesley. Eu avisei pra vocês, rapaziada, que o Flamengo só vai vender o Wesley. O Flamengo só vai liberar o lateral depois que achar um substituto, rapaziada, para a posição dele. A dificuldade é essa, galera. É o Flamengo contratar de forma urgente. O clube que o Flamengo vai procurar o jogador vai aumentar, vai valorizar o jogador, sabendo que o Flamengo tá desesperado para contratar e para liberar o outro, rapaziada. Os caras são assim, os caras não são besta. Eu acho que o Flamengo tem que tomar cuidado, porque o Flamengo vai vender por 30 milhões de euros, mas não pode também comprar outro lateral por 30 milhões de euros, até porque o Flamengo não vai estar fazendo um bom negócio, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar aqui do garoto Everton Araújo, que será titular no jogo de hoje, rapaziada. É isso mesmo. O Alan não vai jogar e o técnico Felipe Luiz vai optar por colocar o garoto Everton Araújo, que quando entra nos jogos, rapaziada, entra muito bem, dá conta do recado, e a gente torce, rapaziada, que ele faça um jogo ali simplesmente espetacular hoje, que ajude o Mengão na vitória e retomar a liderança do Brasileirão. Mudando de assunto, galera, já que eu falei sobre o jogo de hoje,
Deixa eu falar aqui da arbitragem, porque já está definida, rapaziada. Ele mesmo, Davi Lacerda, será o responsável pela arbitragem da partida entre Flamengo versus Bragantino, rapaziada. Davi será auxiliado por Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e Douglas Pagungu, comando do VAR estará Caio Max, rapaziada. Caio Max Augusto Vieira. Ou seja, o Davi Lacerda será o árbitro do jogo de hoje. A gente torce que ele faça ali uma boa arbitragem. Não prejudique o jogo, não prejudique o Flamengo, não prejudique ali a nossa vitória rumo à liderança do Brasileirão, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui pra vocês agora sobre a provável escalação do Mengão pro jogo de hoje. Olha só, rapaziada, no gol vem o Rossi, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, nas laterais, rapaziada, o Flamengo vai ter a volta do lateral Wesley, na outra lateral o técnico Felipe Luiz vai ter que improvisar de novo, colocando o Guilherme Varela, bem que podia colocar o Matias Vinha, né, rapaziada? Mas isso é a opção do técnico Felipe Luiz. No meio, rapaziada, viu o Jorginho, Everton Araújo, De Arrascaeta. Nas pontas, rapaziada, é claro, Luiz Araújo. Na outra ponta, ele vai colocar o Everton Cebolinha. E no meio a gente vai ter a volta do Bruno Henrique, rapaziada. Provável time do Flamengo vai ser esse. E é só lembrando, rapaziada, que o Flamengo vai pegar um time ali que tá na briga também pela liderança. Um time, rapaziada, como o Red Bull Bragantino, que vem logo em seguida do Flamengo. Não pode bobear, porque o Red Bull Bragantino é um time enjoado, é um time cascudo, novo e que corre bastante, rapaziada. Então, galera, ó, vamos rumo à vitória de hoje. Vamos colocar energia positiva pro Flamengo ganhar e encostar de vez no Cruzeiro, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final, dando aquela moral, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. Vocês são foda. E você aí, que é torcedor flamenguista, mas ainda não se lembrou de se inscrever no meu canal, rapaziada, já peço, já se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação e senta o dedo no like. E vamos rumo aos 1000 inscritos nesse canal, rapaziada. Valeu!